Olá, pessoal! Hoje vou contar uma história incrível que mudou o rumo da humanidade. É a história de Moisés, um homem que nasceu em meio à perseguição, mas se tornou um dos maiores líderes de todos os tempos. A história completa e detalhada de Moisés segundo a Bíblia. Capítulo 1. O contexto no Egito e o nascimento de Moisés. Depois da morte de José, os israelitas continuaram no Egito, multiplicando-se grandemente. Um novo faraó, que não conhecia José nem seu legado, passou a temer a força numérica dos hebreus. Temendo uma possível aliança dos israelitas com inimigos estrangeiros, esse faraó impôs trabalhos forçados, construções de cidades como Pitom e Ramessés, e os afligiu com grande opressão. Mesmo assim, os hebreus continuavam a crescer. Em resposta, o faraó decretou que todo menino hebreu fosse morto ao nascer. As parteiras Sifrá e Puá, porém, desobedeceram ao rei por temor a Deus e salvaram muitas vidas. Foi nesse cenário que nasceu Moisés, de pais levitas. Sua mãe, Joquebede, viu que ele era formoso aos olhos de Deus, Atos 7:20, e o escondeu por 3 meses. Quando não pôde mais escondê-lo, construiu um cesto de junco, o vedou com betume e o colocou entre os juncos do Nilo. Sua irmã, Miriam, ficou observando de longe. A filha do faraó o encontrou e, movida por compaixão, adotou o menino. Providencialmente, Miriam sugeriu uma ama de leite, e Joquebede voltou a cuidar do filho até que fosse desmamado. Ele recebeu o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Capítulo 2. A juventude de Moisés e o exílio em Midian. Educado como um príncipe egípcio, Moisés teve acesso à melhor instrução da época. Atos 7:22 diz que foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, mas nunca perdeu a consciência de suas raízes hebraicas. Com cerca de 40 anos, ele viu um egípcio agredindo um hebreu e, indignado, matou o egípcio e escondeu seu corpo na areia. No dia seguinte, tentou separar 2 hebreus brigando, mas um deles o confrontou. "Quem te colocou como juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio?" Temendo pela sua vida, Moisés fugiu para o deserto de Midian, uma terra árida e montanhosa. Lá, ajudou as filhas de Jetro, Reuel, sacerdote de Midian, a tirar água do poço. Como recompensa, recebeu Zípora como esposa e passou a trabalhar como pastor. Durante 40 anos em Midian, Moisés passou por um processo de humildade, aprendizado e preparo espiritual, longe dos palácios. Capítulo 3. O chamado no Monte Horebe, a sarça ardente. Certo dia, enquanto pastoreava o rebanho, Moisés subiu ao Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai. Ali viu uma sarça em chamas que não se consumia. Ao se aproximar, ouviu uma voz poderosa: "Moisés, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa." Deus se revelou como o Eu Sou o que Sou, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e revelou que ouvira o clamor de seu povo no Egito. Moisés foi chamado para libertar os hebreus, mas resistiu por medo e insegurança. Deus lhe deu 3 sinais. O cajado se transformava em serpente. Moisés, de pé diante do Senhor no Monte Horebe, segura firmemente o cajado que o acompanha desde Midian. Um pedaço simples de madeira, áspero, marcado pelas caminhadas no deserto. Deus diz: "Lança-o na terra." Ele obedece. Assim que o cajado toca o chão, um som sutil de torção ressoa, e então, de forma repentina, o cajado se retorce, ganha escamas vivas, enrijece em espasmos e assume forma, uma grande serpente viva, que se agita no chão com olhos reluzentes. Moisés recua com temor, mas Deus ordena: "Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda." A mão leprosa que é curada. Deus diz a Moisés: "Mete agora a tua mão no teu peito." Ele coloca a mão por dentro do manto. Seu rosto revela obediência, mas também curiosidade. Ao retirá-la, seu olhar muda. A mão está coberta de lepra, branca como neve, com pele corroída, aparência de morte. Moisés se assusta e treme.
Mas Deus, com voz firme e serena, ordena: torna a meter a mão no peito. Ele obedece. Ao puxá-la novamente, a pele está restaurada, limpa, saudável, viva, como se nunca tivesse sido tocada pela doença. Moisés observa, maravilhado e rendido à autoridade de Deus. A água do rio se transformava em sangue. Deus ordena que Moisés derrame a água do Nilo sobre a terra seca. Ele pega um cântaro, mergulha no rio e ergue-o, deixando o líquido cristalino brilhar sob o sol do Egito. Com gestos solenes, Moisés verte a água sobre o chão. À medida que o líquido toca a superfície, a cor muda diante dos olhos de todos. O claro se torna vermelho escuro, denso, como sangue fresco. Um odor metálico sobe. A terra manchada absorve o líquido, mas o impacto permanece. Em outra cena diante do faraó, Arão, por ordem de Moisés, estende o cajado sobre as águas do Nilo. O rio inteiro se transforma em sangue. Peixes boiam mortos. O cheiro se espalha. O horror toma conta do povo. Mesmo assim, Moisés relutou. Deus então designou seu irmão Arão como seu porta-voz. Moisés voltou ao Egito, levando consigo sua esposa e filhos. Capítulo 4. O confronto com o faraó e as 10 pragas. Moisés e Arão enfrentaram o faraó com a ordem divina. Assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. O faraó recusou e aumentou a carga de trabalho dos hebreus. Em resposta, Deus enviou 10 pragas, cada uma desafiando um deus egípcio. Água em sangue, Rapi, deus do Nilo, é humilhado. Rãs desafia a deusa Requet, com cabeça de rã. Piolhos, contra os sacerdotes egípcios. Moscas, desorganizam o Egito. Peste nos animais, golpe sobre Apis, o deus touro. Úlceras, ferem até os magos egípcios. Chuva de granizo com fogo, devasta colheitas. Gafanhotos, consomem os últimos alimentos. Trevas, o deus Sol Ra é vencido. Morte dos primogênitos, um golpe direto no trono. Antes da última praga, Deus instituiu a Páscoa. Os hebreus deveriam sacrificar um cordeiro sem defeito e marcar os umbrais das portas com seu sangue. Assim, o anjo destruidor passou por cima das casas marcadas. Naquela noite terrível, o Egito chorou. O filho do faraó morreu e finalmente ele cedeu. O povo saiu apressado, levando consigo ouro, prata e mantimentos. Capítulo 5. A travessia do Mar Vermelho e a destruição do exército egípcio. Quando o faraó se arrependeu e perseguiu os hebreus com seu exército, o povo se viu encurralado entre o Mar Vermelho e os egípcios. Moisés clamou a Deus. O Senhor ordenou: por que clamas a mim? Dize ao povo que marche. Moisés estendeu o cajado e um forte vento oriental abriu o mar, criando paredes de água de ambos os lados. O povo atravessou a seco. Quando os egípcios tentaram seguir, Deus fechou as águas e os destruiu. O povo celebrou com louvores. Miriam, com tamborins e danças, liderou o cântico. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Capítulo 6. No deserto, provisão e leis. No deserto, Deus supriu as necessidades do povo com maná, codornizes e água da rocha. Conduzidos por uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, os hebreus aprenderam a depender totalmente de Deus. No Monte Sinai, Moisés subiu e recebeu os 10 mandamentos diretamente de Deus. O monte tremia, havia trovões, relâmpagos e uma nuvem densa. Um encontro sobrenatural. Durante sua ausência, porém, o povo construiu um bezerro de ouro. Moisés desceu, quebrou as tábuas, destruiu o ídolo e convocou os fiéis. Os levitas se destacaram e foram separados para servir a Deus. Moisés intercedeu várias vezes pelo povo, chegando a dizer: se possível, risca-me do teu livro, mas perdoa este povo. Capítulo 7. Os anos de peregrinação e rebeldia. Durante 40 anos, o povo peregrinou no deserto por causa de sua incredulidade. A geração que saiu do Egito morreu sem entrar na terra prometida. Moisés enfrentou.
rebeliões como a de Corá, Datã e Abirão, reclamações constantes por comida e água, lamentações contra a liderança. Em um momento crítico, Deus mandou Moisés falar à rocha para dar água. Em vez disso, Moisés feriu a rocha com o cajado, em desobediência direta. Por isso, Deus declarou que ele não entraria na terra prometida. Capítulo 8. Os últimos dias de Moisés e sua morte. Já com 120 anos, Moisés permaneceu forte e lúcido. Ele repetiu a lei para a nova geração em 3 grandes discursos registrados no livro de Deuteronômio. Subiu ao Monte Nebo, na terra de Moabe, e de lá viu Canaã ao longe. Deus lhe mostrou toda a terra que havia prometido a Abraão. Lá, Moisés morreu. Deus mesmo cuidou de seu sepultamento, e ninguém jamais encontrou seu túmulo. Josué assumiu a liderança. A Bíblia encerra dizendo: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Deuteronômio 34:10. Sua história nos ensina sobre fé, perseverança e como Deus pode usar pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Se você gostou dessa história incrível, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos e me conta nos comentários qual parte mais te impressionou. Até o próximo vídeo.